Olá, bom dia. Eu me chamo Francisco Barbieri e esse canal aqui ele é sobre cicloviagem, cicloturismo. Eu quero compartilhar com vocês histórias de uma viagem que eu fiz lá em 2012, que eu cruzei de bicicleta de Santiago do Chile até a Amazônia. Eu moro no Rio de Janeiro, saí do Rio de Janeiro, comprei uma passagem para Santiago do Chile para não pagar excesso de peso, pois na minha bagagem eu tinha 49 quilos. Foi uma viagem que representou muita cura para o meu ser. Eu havia perdido minha mãe havia falecido coisa de 2 anos que antecederam, em 2010. Nesse meio tempo, nesses 2 anos, eu fiquei planejando essa viagem, juntando grana, me aperfeiçoando na mecânica da bicicleta, aprendendo a consertar a bicicleta, até eu poder finalmente empreender a viagem. E é claro, uma das lições que ficou para mim, planeje as coisas que você tem que fazer, só que não planeje tanto, porque sempre tem a energia do acaso, da surpresa, do inesperado no decorrer de qualquer processo na vida. É claro que hoje eu estou aqui no pé de uma montanha, onde estou residindo, trabalhando, e sempre quis compartilhar essa saga, né, essa trajetória. Em alguns momentos eu não queria contar para ninguém, outros eu queria contar para todo mundo. Achava que eram ensinamentos que serviam apenas para mim, mas refletindo eu vejo que eu posso inspirar outras pessoas e minhas falhas, meus erros ajudarem outras pessoas. Eu dividi a forma que eu quero contar a história em 13 capítulos. E o primeiro capítulo ele se chamará Insanidade. Ele já está pronto, ele vai ter a parte escrita e a parte de vídeo. É claro que eu gostaria de narrar em tempo presente, só que devido a ser uma memória e já terem se passado 14 anos, vamos fazer na edição algo venha comigo na minha mente, na minha memória. E eu tenho um material de 200 gigabytes da viagem, muitas coisas boas, muitos vídeos com uns enquadramentos muito loucos. Quero construir junto com você que me assiste. Quero saber qual o cenário ideal. Escolhi esse lugar aqui que é um lugar que me traz paz. Tem uma vista bacana. Estamos ali com a Embaúba protegendo ali e ancorando o local. A Mamona também protegendo. Para mim que nasci em 88, nasci no momento dessa transição do analógico para o digital, é um tanto estranho eu estar conversando, falando com uma câmera. Mas vamos aprender e desenvolver. No quinto dia de... Olha um esquilo ali. Eu não vou virar a câmera. No dia 4, no quinto dia de viagem, quebrou a única peça que eu não tinha de reposição. Mas isso é outro capítulo. Eu senti fadiga extrema em muitos momentos, senti cãibra em todos os músculos, nas minhas duas pernas ao mesmo tempo. Foram muitos aprendizados. Desculpe o termo, mas eu me fui de verde e amarelo, sabe? Mas me forjou meu ser, consciente da fragilidade, a semelhança do micro e o macro, visitando observatórios astronômicos. Eu vou escolher um outro cenário agora para ver se está do agrado de vocês e vamos juntos, construindo juntos. Peço que você que está interessado na história, nessa partilha, que deixe aí no comentário qual cenário lhe agradou mais, alguma sugestão, alguma dica. Se quiser também me criticar em alguma coisa, fique à vontade. Estou para ler cada comentário, o que for de modificar para melhorar e eu ver que tem sentido, eu vou fazer.
Bom, um outro possível cenário é esse daqui, com a minha prática diária atual, que é de ficar 369 segundos na água gelada ou no gelo. Hoje está fazendo, acredito que uns 8 graus. No inverno vão vir temperaturas mais intensas, digamos assim. Vida é dádiva e desafio. Assim como tive momentos de provação no deserto, cruzando o deserto do Atacama de bicicleta, senti muita fadiga em alguns momentos, mas também momentos sublimes, quando o deserto encontra o mar. É algo inestimável. O céu, a noite no deserto, é uma coisa assim impagável, impagável. Você sentir a fragilidade da vida, daqueles caminhões cruzando o deserto, tirando um centímetro de você, você só sentindo aquele vento, o ar modificando a estabilidade da bicicleta. Eu levava violão, levava rede porque eu queria chegar e cheguei na Amazônia, né? Eu tinha feito o Enem e escolhi uma faculdade em Benjamin Constant, no Alto Solimões, para ter um norte onde chegar. Escolhi a faculdade de Antropologia, que é um curso que muito desperta minha curiosidade, mesmo eu tendo outras buscas e outras curiosidades, tanto mais técnicas quanto mais emotivas. Eu optei por uma bicicleta cargueiro justamente pelo excesso de peso. Minha bicicleta estava pesada e a bicicleta cargueiro, ela tem uma roda aro 20 e ela sustenta mais peso. É claro que essa escolha você tem que pedalar dobrado. Eu deixei ali uma noz, eu trouxe 4 nozes no bolso. Deixei ali uma noz pro esquilo se alimentar, ficar fácil a comidinha para ele. São essas histórias que eu quero compartilhar. Vem comigo, vamos integrar. Será uma satisfação compartilhar. Em breve eu vou colocar o link do primeiro capítulo e assim você também poderá me ajudar adquirindo o capítulo. É claro que vai ter muitas informações compartilhadas aqui de forma gratuita. É claro que todo esse atraso, entre aspas, porque não existe esse atraso, tem uma grande dose de perfeccionismo e de procrastinação. Então hoje eu me incumbi de fazer esse vídeo e compartilhá-lo da forma que for. Me dei um prazo de 1h11 para fazer os vídeos e assim até às 4 da tarde eu vou compartilhar esse vídeo na internet com vocês. Quantos mais comentários, mais eu terei um compromisso em contar essas histórias e fazer o melhor que eu puder, compartilhando minha experiência, que seja agregadora para você em sua vida em alguma forma. Vida é desafio, vida também é dádiva, mas vida é desafio. E agora eu já devo estar há mais de 3 minutos aqui na água gelada, começa a se tornar aprazível e eu consigo falar melhor. Meu corpo está produzindo mitocôndrias, está restabelecendo minha musculatura. É claro que quem busca hipertrofia não aconselho, mas quem correu, fez alguma atividade
aeróbica exaustiva, é super indicado. Bora lá, vamos integrar. E aí, qual o cenário te agradou mais? Esse daqui ou o cenário lá em cima? Eu peço um pouco de paciência para vocês, para eu organizar essas ideias, sabe? Porque o tempo presente eu estou aqui, na água gelada. Quero chegar o dia que eu vou estar compartilhando com vocês viagens em tempo real. Bora lá, vamos integrar.